Louvado seja o Senhor. Os irmãos vão perceber que salmo que a gente cantou agora, que fala que um Deus que atenta para os cativos, os escravos, tem tudo a ver com o que nós vamos meditar hoje à noite. Meus irmãos, é uma alegria nós podermos ter a ocasião para pensar nesse tema. Desde já eu quero prefaciar a palestra de hoje à noite, e hoje à noite eu não vou fazer um sermão nos moldes que a gente faz no domingo, mas vou tentar fazer uma palestra cobrindo vários aspectos desse tema, a realidade da tentação. O pessoal do encontro de casais, a nossa coordenação de casais, eles fizeram uma pequena armadilha para vocês, sabe? O nosso tema oficial é esse que está aí, ele não apareceu lá no banner, para você não deixar de vir. Lá só apareceu realidade da tentação, legal. O subtítulo em letras miúdas, mas que são bem grandes, é o problema da pornografia. E veja, o meu prefácio é o seguinte, irmãos. Esse tema, ele não é popular. Então vamos começar com a realidade dos fatos. Seria infrutífero para nós se a abordagem que eu trouxesse para os irmãos hoje à noite partisse de uma perspectiva acadêmica ou teórica sobre esse tema. Talvez você poderia sair daqui com várias informações na sua cabeça e conhecendo um pouco mais talvez as estatísticas ou a realidade que se tem pelo cristianismo, o evangelicalismo ao redor do mundo, dentro dessa temática, o problema da tentação, as crises conjugais. Então o que aconteceria? Você sairia daqui hoje à noite com a sua cabeça cheia de informações. Legal, agora eu sei bastante coisa que eu não sabia. Mas aí os problemas continuam, né? Então, eu me propus hoje à noite, quando eu preparei essa palestra ao longo dessa semana, falar obviamente na condição de pastor, de um palestrante, mas falar na condição de um homem morto a mortos, para que a gente experimente a oportunidade de falar de um ressurreto a ressurretos também. E isso muda o ângulo como a gente se aproxima desse tema. Falar disso, meus irmãos, falar da realidade da tentação, o problema da pornografia, é como nós tentarmos falar sobre a água na qual o peixe habita. O peixe nada na água, mas ele não pensa sobre ela todos os dias, ele só nada nela. Em outras palavras, nós estamos falando de um tema que todo mundo sabe que a gente tem que falar, mas ninguém fala. Pronto, é isso. Assim, duro assim, direto assim, né? Todo mundo sabe, e a gente não precisaria dar muita volta, que é um tema que precisa sim ser falado entre crentes, a partir da perspectiva da palavra de Deus, mas entretanto é um tema difícil, e é um tema que de alguma maneira deixa todo mundo incomodado, porque a gente sabe que a gente vive nessa realidade ao nosso redor, eu vou falar disso já já, mas a gente tem dificuldade de botar o dedo e falar, é disso que a gente está falando. Outra analogia, outra metáfora que a gente poderia trazer, é a ideia de, se você não falar desse tema, você vai ter a sensação na sua vida cristã, como crente, como servo de Deus, como serva de Deus, que você está andando num campo de flores, quando na verdade você está andando num campo minado. E o risco do auto-engano é muito grande. O risco da gente ter uma distância entre a fé que a gente professa, a teologia que a gente afirma e a vida real onde os crentes se encontram é muito grande. E isso gera, essa distância não tratada, gera grande desesperança, grande frustração pessoal e uma sensação muito concreta de que esse é um problema invencível, de que é um problema insuperável para muitos cristãos. Então é a partir desses ângulos que eu quero falar com os irmãos hoje à noite. A minha proposta é essa, é falar com franqueza, é falar com veracidade, falar de forma bíblica, mas falar com amor, falar com esperança sobre o que nós vamos falar hoje à noite. E eu espero que ao longo da palestra, mesmo nos momentos que eu falo de forma um pouco mais dura, mais asseverada, você se lembra que lá no início eu falei, eu estou falando com você com amor, porque é de um morto para mortos, mas de um ressurreto para ressurretos, tá? Então a gente vai se aproximar dessa forma. Você tem Bíblia aí? Se você puder, abra, por favor, comigo, num texto que a gente vai usar de forma ilustrativa hoje à noite, tá? Eu não vou fazer uma exposição exclusiva desse texto, mas certamente é um ponto de partida muito bom, e ele abarca muito bem. Jó, capítulo 31. Jó, capítulo 31. O livro inteiro de Jó discute o problema do sofrimento à luz da realidade da soberania de Deus, da realidade do mal, né, a questão da teodiceia. Mas é um livro muito realista, muito pé no chão. E no capítulo 31, os versículos 1 a 8, tá?
Eu vou focar principalmente no 1 a 4, mas eu vou ler 1 a 8 para dar um pouco mais de contexto, tá? Jó 31, 1 diz assim: fiz aliança com meus olhos, como, pois, os fixaria eu numa donzela? Que porção, pois, teria eu do Senhor lá de cima, do Deus lá de cima? E que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Acaso não é a perdição para o iníquo e o infortúnio para os que praticam a maldade? Ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade, e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balanças fiéis, e conhecerá a minha integridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou qualquer mancha, então semeie eu, e outro coma, e sejam arrancados os renovos do meu campo. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, dá-nos capacidade nessa noite e corações muito abertos, muito desejosos de ouvir a voz do Espírito. Ministra de tal maneira pelo teu poder, com aquele tipo de unção garantida a nós ali em 1 João capítulo 3, a unção que vem do santo. Ministra a nós de tal maneira que os grilhões e amarras e medos, temores e receios do nosso coração sejam enviados bem para longe, Senhor. E que não haja nada que nos prenda e que nos seja um obstáculo para experimentarmos nessa noite da tua pureza, da tua restauração e da tua esperança, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, falar sobre esse tema, como eu falei aqui no início, no prefácio, é falar sobre a água que está ao nosso redor e que, se não for falada, a gente corre o risco de ficar afogado nela sem perceber o tanto que a gente está afogado. O Andrew Sandlin, e ele escreveu várias coisas, por exemplo, existe um livro chamado Cosmovisão Sexual, e ao longo da noite eu vou fazendo menção de alguns livros, cunhou algo uma expressão que eu creio que ela é muito justa em relação ao mundo que a gente vive hoje: sociedade do sexo. Sociedade do sexo. E a visão escatológica por trás disso é aquilo que o próprio livro de Apocalipse aborda, quando ele vai falar que o mundo se tornou uma Babilônia. Em outras palavras, quando eu e você pensamos na Babilônia do Antigo Testamento, quais são as imagens que vêm à nossa cabeça? Vem de uma sociedade devassa. Nós assistimos filmes que tratam disso. Uma sociedade autocentrada, vaidosa, mas extremamente devassa. Você poderia pensar, talvez, na Grécia nos dias de Paulo e os templos sexualizados de Afrodite, as adorações que eram feitas em forma sexual, as oferendas. Então, nas sociedades pagãs, nas sociedades gentílicas, você tem essas imagens, e que Deus se utiliza delas para falar de adultério espiritual, idolatria espiritual, quando ele condena o povo de Israel e fala: vocês se apaixonaram pelas mulheres dos caldeus, as mulheres dos cananeus, e vocês estão se tornando semelhantes a esses povos, vocês são adúlteros espirituais e idólatras. Então, por exemplo, você tem a Babilônia no Antigo Testamento como uma imagem da devassidão, da perversidade do homem. Só que o livro de Apocalipse, ele vem e abre a porteira e diz que, na verdade, à medida que a história da humanidade vai correndo, à medida que os dias do fim se aproximam, o fim que já começou com a primeira vinda de Cristo, e os últimos dias que terminam com a segunda vinda de Cristo, esse interregno, esses últimos dias, são dias nos quais o mundo se torna uma Babilônia. E eu sei que você sabe muito bem do que eu estou falando, né? Porque se você, e eu já falei isso antes aqui em sermão, se você pegar a sua família num sábado à tarde e der uma voltinha no Parque Shopping, por exemplo, ou num shopping, qualquer, tá? É uma experiência curiosa, porque você está vendo o que está ali, mas como é que a gente lida com isso, né? Como é que a gente lida com as vitrines? Como é que você lida com as vitrines, né? Como é que você lida com propaganda de cueca? Propaganda de calcinha? Que está cheio, né? E detalhe, não é pequenininho, né? É escancarado, né? E você tem criança por perto, você tem sua esposa por perto. O que você faz? Né? Eu estou perguntando para você é daqueles que fala assim: não olhe isso, né? E anda todo mundo assim no shopping, né? Porque isso é andar no shopping em Brasília hoje. Vamos falar da verdade? Não é assim que você tem, em tese, não é assim que a gente andaria. Mas a verdade, meus irmãos, é que houve uma normalização, uma institucionalização disso. A vida privada, a vida da intimidade das roupas de baixo, a vida da sexualidade, que antes era relegada à esfera conjugal, àquela sacralidade do leito, que o livro de Hebreus fala,
que o leito deve ser sem mácula, não deve ser manchado. O mundo não respeita isso. Então o pastor Timothy Keller ou Francis Schaeffer, quando eles vão falar sobre essa revolução secular que nós temos, principalmente da final da primeira metade do século passado e o início da segunda metade do século 20, você tem essa revolução sexual, essa normalização, essa institucionalização da sociedade do sexo. E o que o sexo passa a ser nessa sociedade? Grande fonte de apelo comercial. É isso que acontece. Se você assistir hoje, eu gosto de assistir futebol americano, tá? Adoro assistir futebol americano. Todo final de temporada de futebol americano tem o Super Bowl. Mesmo quem não assiste futebol americano, vamos na casa de alguém, vamos assistir o Super Bowl. No Super Bowl você vai ter um show do intervalo do Super Bowl. É o horário comercial mais caro da televisão mundial. É aquele horário mais caro que o horário da Copa do Mundo, só para vocês terem noção. O que vai ser o show do Super Bowl? Uma demonstração do que é a sociedade do sexo. Não importa se a gente está falando de Katy Perry, Madonna, Usher, Justin Timberlake, qualquer artista, mesmo que esse artista, e aqui eu vou fazer menção porque eu não tenho medo de fazer, eu acompanhei um pouco o início, entre aspas, da carreira da Taylor Swift, quando eu morava ainda nos Estados Unidos. Início, entre aspas, porque eu não sou assim, eu não acompanho a Taylor Swift, tá? Mas, qualquer pessoa que viu o início e sabe quem ela é hoje, sabe do que eu estou falando. Sabe exatamente do que eu estou falando. Essa menina era uma cantora da música country norte-americana. Ela se mudou para Nashville como compositora, ela ia com violão na mão dela. Hoje ela está ganhando eleição de sex symbol mundial. Ela é a artista mais bem paga entre as cantoras hoje, mas não é só isso, ela é um sex symbol. E as nossas adolescentes já crescem no mundo onde a Taylor Swift usa menos roupa hoje do que ela usava 15 anos atrás. Esse é o nosso mundo. As pessoas vão parar tudo que elas fazem e botar a mão no fundo do bolso, sair de Brasília para São Paulo para pagar 500, 1.000, 1.500, 2.000 reais no ingresso, para ver ela 2 horas e meia dançando, daquele jeito. E esse é o nosso mundo. Essa semana alguém me trouxe uma informação, eu estava preparando a palestra, e me trouxe uma informação que essa me escandalizou, essa me chocou. A informação de que quando você olha para o K-pop hoje, o K-pop é a música coreana e o sucesso que ela faz no mundo, né? Então você tem as boy bands coreanas, as girl bands coreanas, né? E aí um irmão comentou comigo, e depois eu fui pesquisar, de que muito do que foi fabricado ali no K-pop para vender para o mundo, envolveu o uso de inteligência artificial para entender como as pessoas compram e vendem. Você sabia disso? E aí eu fui atrás na internet e eu descobri que foi mesmo. Houve movimentos institucionais das pessoas começarem a entender como é que era o tipo de apelo de música que ganharia o coração do mundo hoje. Afinal de contas, a Coreia virou uma superpotência da música mundial, né? Os doramas e por aí vai. Mas tem muito sexo envolvido nisso. Muito sexo, né? Os movimentos corporais, eles aprendem a fazer isso. O TikTok é uma ferramenta sexual. O Instagram é uma ferramenta sexual. E a gente não pode ter medo de falar disso. Se a gente começar a fingir que a água não existe, o problema é que você anda num campo minado achando que é um campo de flores. Essa é a tese que eu vou desenvolver ao longo de toda essa noite. A gente acha que não tem tanto problema assim, mas a gente passa a experimentar na realidade do nosso casamento esses problemas. E o problema começa lá atrás com a iniciação sexual precoce. Se não todos, eu diria que quase todos aqui. Por isso que o papo é franco e reto nessa noite. Quase todos aqui, que forem da minha idade, um pouco mais novos, um pouco mais velhos, vão saber que em algum momento na escola, houve algum tipo de contato seu com colegas de escola, que trouxe à sua atenção coisas que antes você talvez não tinha, ok? Na minha época era o que o pessoal fazia, né? Matar a aula ou terminar o horário da aula e correr para a banca de revista. Eu lembro de amigo meu roubando revista da Playboy escondida em banca de revista na Asa Sul aqui. E aí aquele negócio, né? Todo mundo em volta de uma revista. O que está acontecendo aí? Eu nunca vi isso. E aí, de repente você começa a ter ali, por volta dos 11, 12, 13, 14 anos de idade, os primeiros contatos com a pornografia escolar, né? Você pode ter aqueles que vão descrever as suas primeiras experiências nessa época, né? Um namoradinho aqui, uma namoradinha ali, uma experimentação. Antigamente tinha a rodinha do verdade ou consequência. Alguém já fez aqui? Ou pecadores, pode falar, tá? Admite aí, vai, tá? Sabe o que eu estou falando, né? Rodinha do verdade ou consequência sempre tinha alguma punição que ia envolver algum tipo de contato físico com alguma menina que estava naquela roda. Um ploque, um beijinho, né? Um abraço ou alguma coisa mais apimentada. E eu estou falando, gente, de adolescentes de
de 12 e 13. Naquela época, há milhões de anos atrás, na minha adolescência, não tinha celular, meus irmãos. Não tinha celular. Hoje o adolescente, ele não precisa fazer esforço nenhum para roubar nada. Por quê? Porque ele não precisa ir atrás da informação. A informação vem até ele. Os logaritmos, é a minha brincadeira, os algoritmos sexuais, gostou dessa expressão? Os algoritmos sexuais, eles vão encontrar quem tem o celular na mão. Você pode estar num dia de pureza, orou, fez sua devocional de manhã, mas você foi conferir o placar do Brasileirão no horário do almoço, você estava tudo indo muito bem, mas aí junto com a propaganda do placar do Brasileirão, no aplicativo da ESPN, veio Musa do Brasileirão, e aí você faz o que com aquilo? Com essa informação. É a água, meus irmãos, ao nosso redor, a água ao nosso redor. Quando a gente pensa em Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego como jovens na Babilônia, e a Bíblia vai mencionar que aqueles hebreus da Babilônia tinham as suas mentes atacadas e constrangidas todos os dias. Eles queriam ser de Deus, mas viviam numa sociedade complicada. Não é muito diferente do crescimento dessa adolescência que a gente vê hoje. Está ficando cada vez mais novo, né? Você começa a ver alusões cada vez mais escancaradas e descaradas nos desenhos infantis que os nossos filhos assistem hoje em dia. As famílias multigênero acontecendo, a experimentação sexual como uma coisa normal, como uma coisa normalizada. E aí, principalmente para o jovem cristão, e aqui eu estou assumindo que alguns casais hoje à noite são casais de namorados, e se você é um casal de namorado, você não precisa se esconder quando eu mencionar que a tentação é real dentro do namoro, principalmente porque o nosso molde de namoro ainda é muito influenciado pelo mundo. E aí você vem um casal de namorado com as suas consciências feridas, caindo em pecados, toques inapropriados, fornicação, beijos que vão um pouco além do que deveriam. E aí alguém dentro da igreja vira e fala assim: fica tranquilo, meu irmão, a gente já fez isso, todo mundo já fez isso algum dia. Fica tranquilo, meu irmão, porque vocês são um casal de namorados, vocês estão caindo, mas veja bem, o que Deus tem para vocês é o casamento, vocês têm que casar, e quando vocês casarem essa coisa vai se resolver. E aí vem uma das primeiras armadilhas que Satanás é especialista em fazer. Satanás é especialista em deixar a gente acreditar que se você botar uma aliança no dedo, seus problemas acabaram. Viu casais de noivos? Viu recém-casados? A aliança no dedo por si só, como um objeto dourado, ela não tem poder nenhum. E aí o que começa a acontecer? Uma coisa maluca, e quanto mais a gente acompanha casais casados, a gente percebe que os problemas podem até por um tempo mudar dentro do casamento, mas alguns se perpetuam e eles se tornam mais estratégicos, eles se tornam mais elaborados e mais complexos, e homens e mulheres vão encontrando formas dentro do casamento de esconder os seus verdadeiros problemas uns dos outros. Afinal de contas, cada um ainda tem o seu celular, afinal de contas, cada um ainda tem o seu computador, afinal de contas, nós somos casados, mas cada um ainda mantém para si um tipo de vida privada. E só Deus sabe como a gente usa o nosso celular, só Deus sabe como a gente usa. Meus irmãos, se eu estiver contando alguma mentira, você é livre para discordar. Mas se eu estiver contando verdades, aguenta firme até o fim da noite. A ideia era essa, falar de verdades, falar daquilo que nós estamos lidando, da água ao nosso redor, do campo minado no qual nós pisamos todos os dias. Meus irmãos, antigamente a pessoa precisava fazer força para ir atrás da pornografia, hoje em dia nós vivemos na sociedade do sexo. E aí, meus irmãos, talvez de alguma maneira a gente passe a se convencer de que os nossos problemas são mais complicados, mais complexos do que os problemas de outrora. Talvez a gente pense que de alguma maneira a Bíblia ela é boa, mas ela não se aplica à complexidade do problema que a gente vive, porque a gente olha para o que a gente vive e a gente vê um estado de perdição tamanha, de mentes cauterizadas, inclusive, e a gente precisa usar a palavra de escravidão. O jovem que é crente, que quer cantar no louvor da igreja, que quer servir ao Senhor, mas ele de repente vê que no coração dele mora um monstro, e esse monstro de vez em quando ele dá as caras. Eu lembro alguns anos atrás, eu li um livro de uma linha mais pentecostal chamado O Pacto. É uma ficção do Frank Peretti, que escreveu Este Mundo Tenebroso 1 e 2, não precisa ler não, eu só conto para você, tá?
E aí ele conta sobre uma história de uma comunidade nos Estados Unidos, que era numa área mais rural, tinha uma floresta, e de repente animais começam a aparecer mortos nessa floresta. O livro vai se desenvolvendo e à medida que esses animais aparecem mortos, também algumas pessoas na cidade começam a ter uma doença. E essa doença é uma mancha cheia de pus que vai aparecendo sobre a área do coração das pessoas na cidade. Isso vai acontecendo. Ao longo que a história vai se desenvolvendo, descobre-se que esse monstro é um dragão que existe na cidade, um dragão de verdade. Só que esse dragão foi criado dentro da cidade, ele foi desenvolvido pela própria cidade. Ele é o fruto, é a expressão do pecado que estava no coração das pessoas. As pessoas da cidade inteiras, o xerife, a mulher de um cara, o coração deles vai aparecendo cheio de mancha. E à medida que você vai entendendo o livro, o Frank Peretti trabalha com essa alegoria, é que na verdade é o pecado das pessoas, dentro delas, que faz elas serem destruídas de dentro para fora. Meus irmãos, é isso que o pecado sexual não tratado, não conversado e não santificado faz na vida das pessoas. Elas são pessoas sociais, crentes públicos, mas aos pouquinhos elas vão definhando por dentro, elas vão morrendo por causa da realidade da palavra porneia. O grego porneia, tá? O grego porneia é uma palavra que recorrentemente aparece no Novo Testamento. Ela aparece com diferentes traduções, tá? Não apenas com uma ideia de adultério, mas ele está muito ligado a esse tipo de impureza sexual, fornicação, lascívias, luxúrias, orgias. Esses conceitos vão se vinculando à palavra porneia, que talvez a melhor definição, melhor tradução para o português seria impureza sexual. A impureza sexual, meus irmãos, é algo que tem a capacidade de matar uma pessoa. Pastores perdem seus ministérios, líderes escandalizam suas igrejas, e da noite para o dia, nós vemos e nós sabemos dessas notícias. Eu e Débora agora estamos assistindo um seriado, e uma das realidades que toca na situação dos Estados Unidos, nas emissoras de televisão, são os escândalos envolvendo diretores de cinema, os escândalos sexuais, as descobertas. Oh, meu Deus, ele tem uma vida espúria, e aí ele se torna alvo da mídia, ele se torna atacado quando vem à tona o que ele faz, o que ele fez. Aí de repente ele na entrevista, quando ele é entrevistado por alguém, ele diz: ué, mas todo mundo faz, porque só eu tenho que sofrer por isso? Todo mundo faz, todo mundo vive essa realidade, mas eu fui descoberto. Meus irmãos, terrível coisa é para o homem temer mais ser descoberto do que ser conhecido pelo Senhor. Vou repetir: terrível coisa é para a gente viver essa realidade com medo mais de ser descoberto do que ser conhecido pelo Senhor. Eu e você nesse momento, aqui agora, nós já somos conhecidos pelo Senhor. O Senhor sabe do que nós somos feitos, o Senhor sabe quem nós somos. O Salmo 139 fala de um Deus que sonda os caminhos do nosso coração, Ele vê se há em nós algum caminho torto, errado, e Ele é capaz de nos guiar pelo caminho eterno. Mas para guiar pelo caminho eterno, Ele diz para a gente do que a gente é feito, de qual é a nossa fibra. E para deixar bem claro uma coisa que eu vou falar no final da palestra, é muito importante que eu e vocês nos aproximemos uns dos outros, não pela ótica da culpa, mas pela ótica da realidade de quem nós somos. Quem nós somos, o que já fizemos, o que já experimentamos, o que se passa. Eu nunca fiz nada, eu não sou um adúltero, pastor, eu nunca fui infiel à minha esposa. Esquece esse argumento. Jesus fala no Sermão do Monte que só de olhar com olhos tortos, só de pensar com pensamentos tortos, já quebrou o 7º mandamento da lei de Deus: não adulterarás. Aos olhos de Deus, todos são. Então isso nos faz olhar para esse assunto, em vez de falar quem é que tem um cisco, porque afinal de contas eu não tenho. Olhe para você, você tem uma trave. Você tem uma trave. Você que julga o outro e fala assim: ok, aquele escândalo, eu nunca cometi aquilo. Ok, é possível que você nunca tenha feito aquilo que levou àquele divórcio, aquele escândalo. Mas meus irmãos, Satanás, que é o do ardil, o do engano, sabe que aquele que pensa que está de pé, veja para que não caia. Ele sabe. A tarefa máxima de Satanás, isso fica claro em Romanos 8, é ser um acusador. É jogar na nossa cara, no fim das contas mostrar que nós somos corrompidos. E meus irmãos, é melhor a gente começar a aceitar que nós somos corrompidos mesmo. O Evangelho não é teórico, o Evangelho não é uma esperança para alguns que são melhores do que outros. Não tem quem seja melhor,
aos olhos de Deus? Não tem. Começa por aí, não tem. E isso já te livra automaticamente de você tentar parecer a outros, para o seu cônjuge, para si mesmo e para a sua igreja, que você é uma coisa que nós não somos. Nós somos pecadores, mortos em delitos e pecado, porém alcançados pelo Espírito Santo da ressurreição. Então, se a Bíblia fala que existe pecado, também há esperança para o pecador. Se a Bíblia fala que existe problema, também há o corretor do problema. O nosso Deus se aproxima de nós com boas novas, sabendo exatamente quem nós somos, meus irmãos. Então creia nisso, tá? Creia nisso. Onde é que o nosso problema começa, meus irmãos? O nosso problema nesse pecado, ele começa semelhante a todos os outros pecados. Mas por incrível que pareça, o modus operandi do que aconteceu lá em Gênesis capítulo 3, tem bem a ver com a natureza do pecado sexual. Abre comigo aí em Gênesis capítulo 3. Não esquece de Jó não, a gente vai daqui a pouco mencionar Jó 31 de novo, tá? Gênesis capítulo 3. Em Gênesis 3, a Bíblia vai ensinar para a gente que no padrão do pecado, existem pelo menos duas etapas que a gente precisa discernir, tá? Discernir. E eu vou dar esses dois nomes: a etapa da sedução e a etapa da consumação. Tá? Quando você pensa nesses animais da natureza fazem a dança do acasalamento, tem um pouco disso, tá? A etapa da sedução e a etapa da consumação. Quando a gente olha para Gênesis 3, meus irmãos, o texto vai falar para a gente, e eu vou resumir aqui um pouquinho uma parte, que a serpente, no versículo 1 de Gênesis 3, ela era mais sagaz que todos os animais selváticos com que o Senhor tinha feito, e ela vem até a mulher. O texto fala que ela disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Meus irmãos, quando Satanás começa a levantar perguntas quanto às ordens de Deus, eu e você precisamos que saber, no início do padrão do pecado, é isso que acontece aqui dentro do meio do seu coração purulento. É isso que acontece dentro de nós. Todo padrão de pecado, 100%, começa com algum tipo de questionamento quanto à ordem boa de Deus. Sempre. Uma sugestão, pode ser da minha mente, pode ser uma concupiscência da minha carne, pode ser algo, e a gente vai falar aqui do padrão da sedução, mas existe uma sugestão, um questionamento, uma oferta que é feita em lugar da oferta de Deus, do mandamento de Deus. Não é bem isso que Deus disse. Versículo 2, veja aí comigo. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Meus irmãos, dentro desse processo ainda da sedução, então existe um questionamento da ordem boa de Deus, e logo depois existe algum tipo de justificativa de falar: não é o que Deus disse. O pecado sexual nunca se apresenta como uma coisa ruim, nunca. O pecado sexual, quando ele é apresentado, sugestionado a nós, ele sempre vai afirmar o seguinte para a gente: é certo que não morrereis, sempre. Vocês nunca questionaram assim, como é que, né, de vez em quando você ouve assim: rapaz, fiquei sabendo do escândalo, descobriu que fulano de tal tem um amante. Aí você pensa: quem faria uma coisa dessa? Né? Que coisa horrível, ele tem um amante. Mas lá no início do casinho dele, lá no início, houve algum convencimento do coração que afirmou para ele o seguinte: é certo que não morrereis. Não é tão ruim assim. O pecado começa a justificar quem nós somos e começa a falar assim: veja, você merece isso. Você merece ser feliz, é uma tese social, né? Você merece ser feliz, e você talvez não esteja tão feliz dentro de quem você é, dentro do seu casamento. Você deve se dar a oportunidade de ser feliz. Sou tão bonito, né, gente? Satanás, ele é um marqueteiro de primeira, miserável, né? Você tem direito a ser feliz. É certo que não morrereis. E o nosso coração começa a ser convencido de que não há morte, quando na verdade há sempre morte. Esse é um pacote de cereais que o rótulo é bem colorido, azul, vermelho, bonito lá de fora, mas dentro dele tem morte. Tem morte. Vamos continuar. Versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento,
tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Muita teologia nesses versículos, meus irmãos. Então, qual é a terceira etapa, da sedução? A indicação da coisa boa a ser consumida. O processo, meus irmãos, de cobiça que dá lugar à concupiscência, ele sempre começa assim. A cobiça é atiçada pelo quê? Por algo que é bom aos meus olhos. A sociedade pega o corpo humano, o corpo do homem, o corpo da mulher, e de tal maneira desumaniza e descaracteriza a imagem de Deus nessa pessoa e transforma ela num objeto de consumo. Em vez de olhar as pessoas como feitas à imagem e semelhança de Deus, o que se passa a ver nessa pessoa? Seios, curvas, rebolado do quadril, roupas, insinuações, e aquela fruta, me perdoem o que eu vou falar aqui agora, a analogia, mas ela é provocativa de propósito, tá? Se eu quiser usar a linguagem do texto, a linguagem do texto é, viu e era boa para se comer, você entendeu, né? Não é o que acontece com a sociedade hoje? Inclusive essa é a linguagem que se é utilizada, já parou para pensar nisso, que essa é a linguagem? Já pararam? É uma linguagem tão espúria, e as pessoas se acostumam a tal ponto, homens ao redor do bebedouro, num cantinho na repartição do trabalho, comentam sobre uma mulher e falam assim, rapaz, aquela ali é boa de si. Isso é grave, meus irmãos, é boa de si. Comer, desculpa falar, mas fazendo analogia aqui, mas não é o que é falado. Não se enganem, tá, mulheres, as mulheres fazem a mesma coisa. A gente está num mundo em que o feminismo sexual ganhou total notoriedade, As mulheres hoje se gabam de serem safadas. Eu li uma matéria recentemente, falei, gente, o nosso mundo está ficando doido, porque há um tempo atrás, se você pegasse em década de 70 e 80, o Andrew Sandlin também vai trabalhar isso no Cosmovisão Sexual, você tinha um padrão machista, em que o homem é o galinha, o consumidor, então o homem dá o passo de objetificar a mulher. Meus irmãos, acabou isso, o pecado agora é de todo mundo quer pecar com gosto agora, então as mulheres não tem mais nenhum tipo de pudor ou de se guardar, elas falam, eu faço e faço mesmo, chegou a minha vez de ser vitoriosa. Então elas falam dos homens das maneiras que elas rejeitam, falam, não pode falar de mim assim, mas ela se dá ao luxo de falar do outro assim. Não é verdade, mulheres? Vocês já ouviram isso acontecendo antes no nosso mundo? Lembra da água ao nosso redor, todos os dias. Então você tem esse padrão, meus irmãos, de sedução. Nós vamos dar o nome disso de tentação. Tentação é a oferta que chega até nós por vias diferentes e nos leva a considerar fazer algo diferente daquilo que Deus nos ordenou. Normalmente o fruto é bom aos olhos e desejável para se comer. Meus irmãos, até aqui, se eu falasse para você, o grande problema é que todos nós somos tentados e esse é o nosso pecado, mas meus irmãos, por incrível que pareça, esse não é o problema. O problema dos casais não é ser tentado. Tentado nós seremos. Tentado Jesus foi. Tentado os apóstolos foram. Jesus, Deus homem, morou na Galileia dos gentios, nascido ali em Nazaré, e viveu numa sociedade onde ele foi tentado em todas as coisas. Jesus foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto para por 40 dias ser tentado por Deus. E alguns podem achar que o grande problema, e eu já tive isso em gabinete, de alguém virar para mim e falar assim, pastor, o meu problema é que eu sou tentado o tempo inteiro. Eu falei, meu irmão, eu também. Nós somos iguais, eu também sou. Jesus sentaria conosco na hora e falaria, eu também. O problema do crente não é ser tentado, nós seremos tentados. Esté foi tentada na Pérsia, Daniel foi tentado na Babilônia, Neemias foi tentado, todos foram tentados. O problema do crente não é ser tentado, o problema do crente não é Satanás chegar e falar, já viu o fruto da árvore? Esse não é o problema é o que a gente faz com essa oferta. Porque a segunda etapa é a etapa da consumação. A mulher viu e ela desejou. Vamos traduzir o que a Bíblia fala do que é a realidade da consumação. Ser tentado não é o problema, mas na hora que eu pego o meu coração e eu confio o meu coração, ou eu submeto o meu coração àquilo e falo, eu preciso disso,
para ser feliz, e essa coisa me define, e se eu não tiver essa coisa eu não serei completo, é quando o nosso problema acontece. Ser tentado não é o problema, mas o salto de lógica. Quando eu transfiro para a coisa ofertada minha alegria, minha felicidade, meu significado, e eu digo, eu não serei ninguém se eu não fizer esse negócio agora mesmo. Esse é o nosso problema. É quando a gente dá vazão, é quando a gente faz aquilo, e por um momento que seja, nós somos convencidos de que aquilo é o nosso Deus. Paulo vai descrever isso em Romanos capítulo 1. O engano faz isso, ele inverte a verdade, ele detém a verdade de Deus, ele diminui a verdade de Deus, ele suprime ela e dá lugar à injustiça. E o homem, se achando sábio, se torna louco em seu próprio raciocínio, ele se torna nulo e obscuro de pensamento. O homem se convence de que se ele não der vazão à sua liberdade sexual, ele é menos homem e a mulher é menos mulher. Eu ouvi isso uma vez de um homem, bem no início do ministério pastoral, e aquilo me assustou, quando ele falou. Tem coisas que acontecem nos nossos casamentos que a gente não tem nem coragem de falar, né? Efésios 5 fala que a gente não tem nem coragem de falar. Mas eu tomei conhecimento de uma situação, de uma mulher que preferia que o homem visse pornografia, porque pelo menos ele se sentia mais homem quando ia na cama com ela. Ela errada e ele errado. Ideias que se passam na cabeça de alguns casais, do tipo, nós precisamos juntos consumir pornografia, porque isso vai, de alguma maneira, trazer algum tipo de pimentinha diferente para a nossa relação sexual, e nós vamos ser inspirados. Eu estou rindo da própria afirmação que eu estou fazendo. Nós vamos ser inspirados, quando nós virmos posições diferentes, técnicas diferentes, isso vai trazer um pouco mais de... Meus irmãos, vai nada, sem perceber, o mundo virtual convenceu a gente de que é menos adultério olhar do que se deitar na cama com alguém, é menos adultério. Então a gente, sem perceber, no mundo virtual, a gente coloca uma terceira pessoa na nossa cama, porque é isso que a gente faz. O que o adultério faz, o que o adultério da pornografia faz, é puxar aquela pessoa desempessoalizada, né? aquela atriz, aquele ator, aquelas pessoas, elas são trazidas para dentro da nossa casa, e eu uso delas, eu faço uso delas, eu exploro o corpo delas para atiçar as concupiscências da minha carne, achando que de alguma maneira isso vai produzir bênção no meu relacionamento com a minha esposa. Alguns anos atrás também, no gabinete a gente lida com tudo, né? Com tudo que é possível. Surgiu uma pergunta, e essa pergunta eu confesso que me deixou por um tempo assim, sem ter uma resposta muito, muito clara. E a pessoa perguntou se era pecado crente ir ao sex shop e comprar coisas para o relacionamento sexual. E eu confesso, meus irmãos, que eu fiquei pensando naquilo. Hoje eu confesso que admiti algumas fraquezas, falar assim, rapaz, você pensou nisso, você tinha isso na sua cabeça. Mas aí depois eu comecei a fazer perguntas para as pessoas, para a pessoa, eu queria entender o que estava no coração dela, e no fim das contas era o mesmo problema. Ela achava que se não tivesse aqueles objetos, aqueles fetiches, aquelas fantasias, de alguma maneira a vida sexual dela seria inferior. E porque no fim das contas ela foi convencida por amigos de trabalho, por pessoas, de que a intimidade que ela tinha com a esposa dela, com quem ela decidiu se casar e ser uma só carne com essa pessoa pelo resto da vida, afinal de contas ela é maluca, certo? Já que você está numa escravidão, colega, porque você se casou, era isso que ela se convenceu. Já que você está numa escravidão, porque você se casou, agora dá um jeito, né, meu amigo? Agora vai ter que ser criativo. Agora vai ter que ser uma corrida de Fórmula 1 e um circuito diferente cada vez que vocês se deitarem. Esse é o problema, não é, meus irmãos? Satanás inverte tudo. Ele é capaz de convencer um casal crente de que estar com a mesma pessoa pelo resto da vida é prisão, e dar vazão aos seus desejos pornográficos é liberdade, quando na verdade o primeiro liberta e o segundo destrói a nossa alma. O primeiro liberta e o segundo destrói a nossa alma. Meus irmãos, a palavra de Deus vai dizer que o povo de Israel entrou nesse problema. Eles perderam essa perspectiva, se tornaram adúlteros, idólatras.
O problema de Salomão foi esse. Salomão, se Davi olhou uma mulher e se deitou com ela, Salomão não conseguia olhar nenhuma mulher e não transformar ela ou esposa em concubina. E foram 1000. Ele era assim, meus irmãos, me perdoe o uso da palavra, mas também, novamente, em alguma versão moderna da Bíblia você vai encontrar, talvez, a definição de que Salomão era um tarado. Porque ele não consegue se satisfazer com uma. Ele não consegue se satisfazer com 999, precisa de 1000. Um homem movido pelo que ele vê. E nós conhecemos que Salomão precisou reconhecer essas realidades. Quando ele escreve Provérbios e ele escreve Eclesiastes, fica muito claro que ele entende o problema que assola o homem. E se você precisa de uma boa dose de realidade, o livro de Provérbios escreve muito bem o que acontece com a gente. O livro de Provérbios, principalmente nos capítulos 5, 6 e 7. Eu fiz 3 sermões aqui na igreja sobre isso alguns anos atrás, e eu proponho para você que quer continuar estudando esse assunto hoje à noite, essa semana, se você puder assistir esses sermões ao longo da semana, eu recomendo eles para você. Na época eu fiz com muito carinho, pensando no problema real nosso. O problema da mulher adúltera. Mas qual que é o problema da mulher adúltera? O problema da mulher adúltera é que ela fica à espreita, ela arma emboscadas e ciladas para o rapaz que passa na frente da casa dela todo dia. E o texto de Provérbios lá, ele vai falar: filho meu, cuidado, você está passando um pouco perto demais da casa dela. E você está dando uma de bobão, filho meu. Ele não fala isso, mas é a minha versão, tá? Versão aqui, linguagem de hoje, Silvio Biso, né, Biso? Linguagem de hoje, Silvio Biso aqui. Filho meu, não seja bobo, não seja tolo. Você está achando que não é problema algum você ficar passando na frente da casa dela, mas você se esquece que ela o tempo inteiro ela fica à espreita procurando a próxima vítima. Ela é uma predadora. E ela vai jogar palavras doces, veneno em forma de mel. E ela fala: entre aqui, tem aqui, ó. Preparei minha cama com os melhores lençóis egípcios, a luz está bem adequada, o incenso está no ar, as mandrágoras afrodisíacas estão por perto. Venha, não há problema. Mas o texto de Provérbios vai descrever, tanto no capítulo 6 quanto no capítulo 7, que o produto final é que a alma do cara vai parar no Sheol, na sepultura. Ele começa aquela noite com grande alegria e termina aquela noite sendo comido de bicho, literalmente, morrendo em culpa. Não é o que acontece frequentemente conosco? A porta de entrada é tão bonita, tão legal, mas o que acontece com todo mundo? Até aquele que tem a mente mais cauterizada. O que acontece logo após a consumação do fato? Culpa, vergonha, não é? Não vou para a igreja amanhã porque eu sei o que eu fiz hoje. Não vou ler a Bíblia, não vou orar. E a espiral descendente vai aumentando. O homem vai se tornando cada vez mais escravo daquilo, a mulher vai se tornando cada vez mais escrava daquilo. Em vez de botar regras do que ele deveria fazer para evitar aquilo, ele se afunda. Meus irmãos, tem pessoas que abandonaram o Evangelho, e o motivo externo que ela deu foi porque, eu acho todo mundo hipócrita, sei o quê. Mas internamente o motivo é porque ela não aguenta mais lidar com o próprio pecado dela. Ela não aguenta ir para a igreja e ter a impressão de que todo mundo é santo menos ela. Ela não aguenta ir mais para a igreja e ouvir a palavra de Deus, que é luz, e ela está habitando em trevas. O pecado destrói, meus irmãos. Não há neutralidade, meus amigos. Ou você está matando o pecado, ou o pecado está matando você. Vou repetir: ou você está matando o pecado, ou o pecado está matando você. Eu fico muito feliz que você veio hoje à noite aqui, porque não tem neutralidade. Eu e você vamos ter que sair daqui hoje à noite com algum tipo de disposição. E a pergunta que clama lá do fundo da nossa alma, da nossa víscera é: pastor, se de alguma maneira você está fazendo um raio-x da minha alma, e você até poderia perguntar assim: pastor, mas você já passou por essas coisas também? E eu falo: meus irmãos, sim, tá? Sim. Seria muita hipocrisia da minha parte eu virar aqui de vocês de cima desse púlpito hoje aqui e falar assim: eu nunca lidei com isso, sejam como eu, sou um grande santo de Deus. Para com isso, tá? Eu sei as coisas que aconteceram no meu namoro, eu sei as lutas que eu tive na minha adolescência, eu sei de lutas que eu já tive até dentro do meu casamento. Então, ok? Então, vamos sem hipocrisia e vamos falar assim: como que a gente sai desse buraco? Começa não pelo que você faz ou o que você tenha feito,
não começa por aplicativos de proteção que você coloca no celular, não começa, meus irmãos, começa por poder. Ninguém vence batalha sem poder. O erro desse mundo é achar que se você comportamentalmente adotar algumas medidas psicológicas para lutar contra a pornografia, que você vai ser vitorioso contra ela. Mentira! Mentira! Porque as garras de Satanás são profundas e envolvem as raízes do nosso coração, o assento das crenças, o conjunto dos nossos valores e o frame da nossa cosmovisão. Não vá pelo caminho psicológico ou comportamental, você vai continuar patinando na lama. Você precisa de poder. E o poder também não começa com o que você faz, mas o poder começa com aquele que foi tentado em todas as coisas e não sucumbiu a nenhuma delas. Pense em Jesus. Jesus viveu dias parecidos com os nossos. Vocês acham mesmo, meus irmãos, que quando Jesus caminhava pelas multidões, não haviam mulheres que se insinuavam? Não haviam ofertas fáceis, afinal de contas, ele era grande celebridade, todo mundo cercava, todo mundo tocava Jesus, meus irmãos, as pessoas tocavam Jesus. Deixa eu deixar claro isso para vocês. As pessoas tocavam Jesus fisicamente. A mulher com fluxo de sangue por 12 anos, ela tocou Jesus. É um toque, é uma proximidade com mulheres, com homens. Jesus foi tentado, meus irmãos. Aquele filho de Maria, filho de José, foi tentado. E talvez o seu mecanismo é pensar assim: pastor, mas não vale usar Jesus como exemplo, porque Jesus venceu todas essas coisas por ser Deus. Meus irmãos, esse é o maior erro na nossa cristologia, é achar que porque ele era Deus e nasceu sem pecado, ele só se manteve sem pecado só por ser Deus. Não! Porque a Bíblia vai dizer para a gente que Jesus viveu na dependência do Espírito Santo, todos os dias. Hebreus capítulo 5 vai nos dizer, após afirmar que ele se tornou o nosso sumo sacerdote sem pecados, que se simpatiza de nós, a Bíblia vai dizer que ele foi o autor da nossa salvação, porque ele foi experimentado, ele sofreu todas as coisas. E como homem, sim, homem Deus, mas como homem, ele nos ensinou que é possível viver pela fé e na dependência do Espírito Santo. Jesus veio do alto céus, meus irmãos, para trazer para nós a restauração do conceito de pureza, castidade, pureza. O Deus que é santo decidiu comunicar a sua santidade a nós, por meio de restaurar em nós o conceito de pureza. A título de exemplo, Jesus era aquele que quando ele caminhava e 10 leprosos vinham na direção dele, ele interagia com esses leprosos. Todo mundo que conhece as leis cerimoniais de Israel sabe que se você fosse tocado por um leproso, você estava impuro. Você podia inclusive pegar lepra. Então você tinha que passar por todo um processo de purificação pelo sacerdote. Isso é o que o leproso fazia. Um leproso torna outros leprosos. Jesus trouxe da parte de Deus poder, de tal maneira que ele, judeu, tocado por um leproso, não ficava leproso, mas quando ele tocava o leproso ficava curado. A pureza, a santidade, a castidade de Jesus curava leprosos, literalmente leprosos. O seu pecado sexual já fez você se sentir um leproso? O meu já, leproso, intocado. Eu sou o mais terrível de todos os pecadores. Meus irmãos, Jesus Cristo toca leprosos e cura leprosos. Nós cremos em cura. Nós cremos exatamente que o Evangelho faz isso. E a prova disso é porque ele morreu, e não só morreu, mas ele ressuscitou. Ele morreu pelo meu e seu pecado, e ele ressuscitou. Esse Deus que foi tentado em todas as coisas, esse homem que em todas as coisas recebeu, ele venceu, vivendo pela fé no poder do Espírito Santo, e ele se tornou o advogado dos pecadores. Então, o nosso médico dos médicos é um curador de leproso, e mais do que isso, ele é um advogado, pronto 24 horas por dia, 7 dias da semana, 365 dias no ano, a ouvir as preces de devassos sexuais e curar as suas lepras. Esse é o Evangelho, meus irmãos. Essa é a cruz do Calvário. Quantas vezes homens se aproximam, mulheres se aproximam e falam assim: pastor, talvez isso sirva para outros, mas não serve para mim, porque eu sou o que eu faço, eu sou escravo desse negócio, eu não consigo fugir disso, eu já tentei, E talvez esse seja o problema.
O problema é que a pessoa o tempo inteiro fala: eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Esse é o seu problema, pecador. Você não dá conta de fazer nada. Olhe para quem está ressurreto nas alturas. Olhe para Ele, desista um pouco de você, abre mão de você, olha para Ele e fala: Senhor, eu me rendo a Ti, eu me quebranto diante de Ti, eu estou tentando pela força do meu braço, pela força dos meus horários de computador, pela força dos meus pensamentos, eu estou errado, Senhor, eu preciso desesperadamente do Teu poder. E aí você muda o que você faz, que em vez agora de você ficar tentando fazer muito, é você deixando Ele fazer muito. É entender o processo, meus irmãos. Cura envolve Cristo curar. Você não pode se curar, mas Cristo pode curar. Então, Cristo, aonde que eu me posiciono para você me curar? Essa é a grande questão. Aqueles 10 leprosos foram curados, eles foram embora, um só deles voltou para agradecer. Aquele que volta para agradecer, o Deus que cura, ele passa a desenvolver um relacionamento de gratidão com Deus. Ele experimenta o que Deus pode fazer e ele experimenta essa vida. Meus irmãos, não tem cura se não ficar ali nos pezinhos de Jesus, não tem. Várias vezes, e eu preciso afirmar isso, várias vezes, nós vamos conversar com pessoas que estão enfrentando essas lutas, e aí eu começo a perguntar: mas meu irmão, como é que é a sua vida de leitura da Bíblia? Aí ele fala: mas que leitura da Bíblia? Como é que é a sua vida de oração? Você ora? Pastor, que oração? Não oro nem antes da refeição. Aí eu falo: mas meu irmão, você não ora nem para confessar esse pecado a Deus? Não, eu tenho vergonha de confessar a Deus. Vergonha de confessar a um advogado que sabe que você é criminoso e decidiu se apresentar no tribunal em seu lugar, sabendo que você é criminoso. Como que eu teria vergonha de me confessar a alguém que tão graciosamente disse que morreu pelo meu pecado? Ah, Senhor, mas é o meu pecado é diferente. Não é diferente. Ele morreu, Ele sabe o que o seu pecado é feito. Então o Deus que cura, Ele nos leva a esse estado do início do arrependimento, de confessar nosso pecado, de abrir nosso coração, de falar com Deus abertamente aquilo que está dentro de nós. Meus irmãos, se não for pelo poder do Deus que venceu a tentação, desiste. Mas se for pelo poder de Deus, meus irmãos, há tanta esperança. Para quem desiste de si mesmo e segue com Jesus, há tanta esperança. Abre comigo aí 1 Tessalonicenses capítulo 4. Primeira Tessalonicenses capítulo 4. É um texto que vai deixar bem claro que o caminho da pureza, o caminho para um casal viver em pureza, começa na nova identidade que eles têm em Cristo. Isso, meu irmão, minha irmã, tem que estar muito claro para você hoje à noite. Quem recebeu a obra de Jesus não é definido pelos seus pecados. Quem recebeu a obra de Jesus não é para Deus um adúltero ou um pecador, não. Quem recebeu a obra de Jesus é um santo em Cristo Jesus. Não é pelo que a gente faz, mas pelo que Jesus fez por nós e faz por nós. É a partir dessa graça libertadora da culpa que agora a gente começa a entender como viver. Capítulo 4, versículo 1, 1 Tessalonicenses. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Veja, vocês agora receberam uma forma de viver para agradar a Deus. Isso tem que estar no centro do coração de vocês. É esse o centro, esse é o foco. Você tem que trazer isso para a sua cabeça. Senhor, eu quero viver para te agradar. Eu me consagro a ti, Senhor. O centro do meu coração, da minha vida é o Senhor. Me ajuda agora a progredir nisso. Ele fala: vocês estão fazendo isso. Versículo 2: porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. O Deus que já santificou vocês também deseja que vocês respondam como? Se santificando. Isso é o que a gente chama de dupla santificação, ou santificação ativa e responsiva, ou santificação pontual, o que Ele fez na eternidade e como eu respondo progressivamente agora. Deus está fazendo a parte dele na santificação, eu tenho que responder fazendo a minha parte. Deus deseja a minha santificação. Vamos lá, vamos dar uma de Jeremias Pereira aqui, fala assim:
Eu quero ser santo. Agora fala para o seu irmão do lado, não estou brincando. Meus irmãos, isso tem que estar em você. Deus te salvou para você ser santo, então você tem que querer ser santo. É assim, é desse jeito. Deus me salvou para eu ser santo, então eu quero ser santo. Convença-se disso hoje à noite, meu irmão, minha irmã. Creia nisso. Não há. Satanás me diz outra coisa, esquece ele. Deus já lidou com ele na cruz. Esquece ele. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará porventura com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Esse é o evangelho, meu irmão, minha irmã. Então a vontade de Deus para mim e para a sua vida é a santificação. Continua aí agora, no versículo 3 ainda. Que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito. Meus irmãos, o papo é reto com Deus. Deus quer que a gente se abstenha da prostituição. Para quando, pastor? Para ontem. Nós somos salvos pela graça de Deus para sermos santos, e agora, pela mesma graça de Deus, nós vamos botar limites, regras. Nós vamos agora adotar um estilo de vida focado, falando: Senhor, me ajuda, Senhor, eu não quero ser um prostituto. Paulo vai falar em 1 Coríntios 6, que aquele que usa esse templo do Espírito de qualquer forma, na verdade é um prostituto. Então Deus quer que nós nos abstenhamos da prostituição, e isso envolve também, meus irmãos, a maneira como nós usamos os nossos dispositivos, a maneira como a gente regula essas coisas. Veja, eu não quero falar só de comportamentos. A primeira regra é a espiritual. A primeira regra é: eu sou santo, eu não sou um prostituto. Então Deus me chamou internamente para eu fazer disso uma meta de oração, de leitura da palavra, de exercícios espirituais e disciplinas espirituais que me santifiquem. Meus irmãos, ninguém nunca vai ter um corpo funcional só querendo assim: eu quero ter um corpo funcional. Não, precisa de um negócio chamado academia de vez em quando. Ninguém vai ser um bom soldado. Está aqui meu amigo Tiago Martinello aqui. Ninguém vai saber atirar bem, Tiago, né? Se ele falar assim: ó, hoje eu nasci e eu me considero o melhor atirador de elite. A gente já viu isso alguma vez na vida? Isso não existe, né? Meus irmãos, se você quer ser um bom soldado, bote a farda, arregace as mangas. Não, soldado não pode arregaçar as mangas, né? Mas você entendeu? Arregace as mangas e marche. Marche. Uma vez conversando com um irmão, falando sobre a luta dele, e eu compartilhei algumas coisas do meu passado com ele, a gente ali se estimulando. Aí me veio, eu falei assim: meu irmão, qual foi a última vez que você já fez um jejum? Ele é crente a vida inteira. Ele falou assim: pastor, eu nunca fiz um jejum na minha vida. Nunca fiz um jejum na minha vida. Eu falei: meu irmão, você está perdendo essa batalha de graça. Como não? Como crentes, que a gente não jejua? Você está lá, vivendo uma luta tremenda, aí você lança a mão de todos os recursos que você pode fazer, menos jejuar. Tem alguma coisa muito errada com a gente? O jejum, meus irmãos, é o ato nosso de consagração, de limpar a nossa mente das coisas desse mundo e encher a nossa mente da meditação do Evangelho, fazer orar mais, diminuir o alimento terreno em favor do alimento celestial, nos encher mais de poder, nos encher mais de unção e revestimento do Espírito Santo. Quem luta com o pecado sexual tem que jejuar, meus irmãos. Dito e feito, não tem para onde correr, tem que jejuar. A gente tem que orar mais. Nós precisamos lançar mão disso. E veja, para que a gente não seja como os gentios que não conhecem a Deus, então vivem afundados na lascívia deles. A gente não quer ser assim, meus irmãos. E detalhe, e Deus, para ajudar você a levar a sério, fala assim: veja, eu já falei para vocês, eu sou o vingador. Se você não está levando isso a sério, lembre-se que Deus vai fazer você levar a sério. Nosso Deus nos ama tanto que Ele vai bater na gente. É isso, meus irmãos, que Ele vai fazer. E Ele já fez isso com você antes. Eu sei que muitos aqui poderiam compartilhar experiências que, se não vai ser pelo amor, vai ser pela dor. Mas é sempre amor, mas é sempre pela dor.
Às vezes a gente pensa assim, se não é pela dor, vai pela dor. Tem horas que Deus fala assim, só está funcionando na dor, então vai. Eu já contei uma experiência aqui. Meus irmãos, eu não quero hiperespiritualizar, mas eu tenho que contar. Eu tenho que contar. Eu tenho que contar, é um dever meu. Você vai interpretar como você quiser o que eu vou te contar aqui agora, mas eu vou contar, tá? Eu era adolescente, já de igreja, amava o Senhor e estava tendo minha luta lá com pornografia. E eu lembro um dia, um pastor pregou no culto dos jovens, falou uma coisa lá, aquele negócio me tocou. E eu fui para casa com o coração constrangido e orei diante do Senhor. Falei, Senhor, é melhor a gente orar com a cabeça fria muitas vezes, né, botando os pensamentos em ordem, do que no meio do pecado. É uma loucura você tentar, às vezes está ali no meio do pecado e a sua cabeça não está pensando direito, mas com a cabeça fria. Eu pedi perdão por pecados que eu tinha cometido, eu sabia que Deus tinha me perdoado, então isso estava muito claro no meu coração. E eu fiz a seguinte oração, a oração mais perigosa que um crente pode fazer na vida, eu fiz naquela noite. Então eu vou contar para vocês qual foi a oração que eu fiz, que de vez em quando a gente é maluco e fala coisas que a gente não mede as consequências. Eu virei para Deus e falei assim, Deus, eu te amo e eu sei que o Senhor me ama, então vamos fazer o seguinte, Senhor, eu quero viver uma vida santa e eu quero que o Senhor faça qualquer coisa que estiver no seu alcance para impedir que eu peque novamente nesse pecado contra o Senhor, em nome de Jesus, amém. Essa oração é braba. Fiz essa oração. Ok, beleza. Passados alguns dias, algumas semanas, eu estava usando meu computador num dia à noite, fazendo algum trabalho. Já tinha internet. Veio a tentação. Era um pouco mais tarde da noite, eu estava ali, não tinha ninguém no escritório comigo, lá de casa. Mas aí eu lembrei da oração que eu fiz. Eu falei, Senhor, eu lembrei, o Espírito Santo me lembrou da oração que eu fiz. E eu na luta, você sabe o que eu estou falando, né? Já aconteceu com você? Na luta ali, ó, né? Eu lembrei da oração, eu falei, Senhor, eu orei naquele dia, Senhor, eu orei, eu falei, sério, tem misericórdia de mim, Senhor, faz aquilo que o Senhor prometeu. Meus irmãos, Deus é Senhor do que eu vou falar aqui agora. O computador queimou na minha frente, saiu fumaça da bendita da fonte do computador. Eu já contei essa história aqui na igreja antes. Eu fiquei tão escandalizado com aquilo, eu fiquei com tanto medo de Deus. Eu lembro que na hora eu pensei, antes queimar o computador do que Deus me queimar. Na hora eu pensei, meus irmãos, o computador queimou na minha frente. Alguém poderia dizer, coincidência? Poderia ser, mas nesse mundo não tem nada de coincidência. O Senhor é o Deus da providência, tudo que acontece, acontece no tempo do Senhor. Então não estou hiperespiritualizando, eu estou dizendo que Deus fez, lá na minha frente. Meus irmãos, não é que toda vez que isso aconteceu na minha vida, Deus saiu queimando meu celular, meu iPad, meu MacBook, não foi isso nada. Não é isso, mas aquilo foi uma sinalização, pelo menos naquele momento do Espírito Santo, de que Deus leva essas coisas a sério e portanto eu deveria levar também. Deus prefere, meus irmãos, que a gente chore, ore, ajoelhe, bota joelho no chão. Os nossos joelhos, eu acho, meus irmãos, que os nossos joelhos são muito bonitinhos, é uma pena isso, os meus também, eles deveriam ser um pouco mais feios, deviam ser um pouquinho mais cascurentos, porque tem hora, meu irmão, minha irmã, que a gente tem que gastar, tem que perder o sono mesmo. Tem hora que você tem que ir lá para a sala separado, para você não ficar ali no seu quarto choramingando e sua esposa tentando dormir, e você vai lá para a sala e em vez de ficar vendo o seu celular, você bota o joelho no chão e fala assim, Senhor, eu quero ser santo, eu não quero ter inimizade com o Deus da vingança, eu quero ter comunhão com o Deus da esperança, me dá essa alegria, Senhor. Ore mais, jejue mais, peça mais, e coloque metas muito claras dentro do seu casamento. Volta para Jó capítulo 31, e aqui já caminhando para o final. Meus irmãos, Jó estava tentando entender o coração dele diante do Senhor nesse sofrimento, tentando entender o quão íntegro de fato ele era diante do Senhor, e ele faz uma afirmação notável em Jó 31, versículo 1, fiz aliança com os meus olhos. Meus irmãos, o hebraico aqui, eu cortei uma aliança, era o ato que acontecia no mundo antigo de duas pessoas entrarem em um acordo contratual, eles cortavam uma aliança. Lá em Gênesis 15, Abraão cortou os animais, Deus passou pelo meio, lembra? E os animais repartidos, dizia que o sangue desses animais caia sobre mim se eu não honrar. Jó fala que ele fez isso com os olhos dele, ele chamou os olhos dele no canto, vem cá, olhos, vem cá, senta aqui.
Vamos fazer uma aliança aqui. Eu e você, meus olhos, nós vamos fazer uma aliança de santidade. E a afirmação que ele faz é: como, pois, eu os fixaria numa donzela? Eu fiz uma aliança com você, olhos. Lembre-se disso. Por que você está buscando uma donzela? Não faça isso. Olha só o versículo 2: que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima? E que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Meus irmãos, e depois lá no versículo 5: se andei com falsidade, se o meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balanças fiéis, e conhecerá a minha integridade. Aqui ele está tentando identificar a integridade dele, no nosso caso muitas vezes a falta de integridade. Senhor, faz uma aliança com os meus olhos, mas não só com os meus olhos, Senhor, com as minhas mãos. Senhor, faz uma aliança com os meus pés para que eu caminhe na direção. Senhor, eu quero fazer uma aliança com os meus dispositivos. Eu quero levar a sério a maneira como eu uso meu celular, meu tablet. Eu quero fazer uma aliança. Deus não se brinca, meus irmãos, com Deus não se brinca. A gente precisa ser radical. Radical. O pacto começa em primeiro lugar de forma individual. E agora como é que o meu casamento responde a isso? O que eu faço agora dentro do meu casamento? Meus irmãos, o casamento em si não tem poder para resolver nada. Mas a minha aliança com Deus, junto com a aliança do casamento, aí sim, muita coisa boa pode acontecer. O cônjuge, nessa questão sexual, ele não deve ser visto como um inimigo de quem eu tenho que me esconder. Não. Ele tem que ser visto como um aliado com quem eu me abro e ele me conhece. Meus irmãos, não significa que o marido e a esposa vão confessar todo o pensamento que passar na cabeça deles. Não é isso. Mas eles precisam se reconhecer como de morto para serem ressurretos para ressurreto. Todo mundo tem bagagem, meus irmãos. Todo mundo tem passado. Todo mundo teve experiências. Todo mundo teve momentos da vida de coisas que a gente... Então pare de julgar o seu cônjuge como se você fosse melhor do que ele. Primeira coisa. Mas o meu cônjuge... Sim, tá, mas pare de julgar. Coloque-se os dois debaixo dos olhos de Deus, como dois pecadores que precisam da misericórdia de Deus, e como dois pecadores que vão usar do casamento deles como uma ferramenta de santificação. Nós acabamos de ler que cada um tem que ter o seu próprio corpo em santidade diante de Deus, mas agora um tem que ter o corpo do outro em santidade diante de Deus. 1 Coríntios capítulo 7, abre aí comigo, e esse é o último texto. 1 Coríntios capítulo 7. O casamento, quando o coração nosso está em santidade, ele se torna uma ferramenta maravilhosa para depurar o nosso coração. Capítulo 7, versículo 1. Quanto ao que me escrevestes, 1 Coríntios, tá? É bom que o homem não toque em mulher. Ele está falando lá de um problema, os jovens estavam tentando ser santos, aí ele fala assim: mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Meus irmãos, eles viviam numa sociedade polígama, numa sociedade de devassidão sexual, e Paulo está falando, vocês têm que ser crentes, e para ser crentes é o seguinte, bota a ordem na casa, cada um só pode ter um marido e cada um só pode ter uma esposa. Parece algo estranho, né? Mas ele está lembrando o Gênesis, casamento tem que ser monogâmico e heterossexual. O nosso coração, meus irmãos, olha só um comentáriozinho, o nosso coração tem que ser monogâmico e heterossexual. O nosso coração tem que ser monogâmico e heterossexual. Ore por isso, para que Deus não só te livre da pornografia, mas para que Deus te livre de flertar com pornografia homossexual e você achando que você é um heterossexual e pode olhar pornografia homossexual e isso faz de você uma pessoa que não é homossexual. Errado. Muitas pessoas se gabando da sua heterossexualidade e admirando pornografia homossexual. Eu não sei se você sabe, mas aos olhos de Deus você é tão corrupto quanto o outro. É o sujo falando do mal lavado. Então vamos cortar isso, meus irmãos. Vamos cortar isso. Deus quer que nós sejamos monogâmicos e heterossexuais. E a forma de fazer isso é ser muito bem casado com uma pessoa só e ter isso bem claro na sua mente. Eu sou marido dessa mulher, essa mulher é minha esposa e é só isso aqui que existe, ó. É só isso aqui.
Agora o que ele fala no versículo 3? O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Claramente, meus irmãos, a Bíblia está dizendo que agora que os dois se tornaram uma só carne, o corpo um do outro perdeu aquela propriedade exclusiva de meu corpo, minhas regras. Meus irmãos, biblicamente, meu corpo, suas regras. Estranho falar assim, né? Parece meio provocativo, mas não é tanto não. O que a Bíblia está falando é: eu sou uma só carne com o outro. Então o meu corpo é para o deleite dela, e o corpo dela é para o meu deleite, e nós vamos nos completar assim, nós vamos nos alegrar assim. Lembro de um dos nossos presbíteros uma vez, num aconselhamento, mencionando para o casal, eu assustei quando ele falou aquilo, eu falei: rapaz, eu nunca faria essa analogia, mas tá bom, essa analogia, eles estavam precisando ouvir isso. O presbítero estava ali, fervoroso, e falou para o casal assim: rapaz, você tem que saber que o corpo da esposa é a sua Disney, seu parque de diversões, e o seu corpo é o parque de diversões dela, não bloqueie o ingresso de entrada. Eu falei: tá vendo? Eu falei: fala Deus. Cara, eu falei assim: cara, talvez essa seja uma das melhores analogias que eu já ouvi na minha vida. Você está com o ingresso do parque falando: não te dou, não te dou. Mas eu só queria um pouquinho, mas eu estou muito cansado hoje. E ontem eu também estava, e amanhã também eu estarei. E porque você está sempre muito cansado, e a sua esposa está sempre muito cansada, e vocês não lembram nem a última vez, meus irmãos, tem um erro muito grave, quando eu vou conversar com alguém, ou alguém vira ali na intimidade do gabinete, a gente conversando, e aí eu falei: meus irmãos, eu dou uma de Richard Baxter, que perguntava essas coisas para o povo dele na igreja na Holanda. Ele fazia a visita familiar, mandava os filhos ir embora. Agora eu quero falar com vocês, qual foi a última vez que vocês transaram? E meus irmãos, para Richard Baxter, se o casal falasse que fazia mais de mês, eles eram passíveis de disciplina eclesiástica na igreja. Passíveis de disciplina eclesiástica na igreja. No mundo moderno ninguém faria um negócio desse, mas ninguém vê problema. Ah, pastor, tem mais de mês, mas tem algum motivo, meu irmão? Você está com algum problema? Você foi no médico? Não tem problema não, é que eu estou muito cansado há um mês. Larga de ser vagabundo, velho. E mulher, vale para você também. Para com esse negócio. Ah, pastor, então a Bíblia tem uma regra de frequência. Ela não dá um número, mas claramente é só ler Cantares de 1 a 8, e quanto mais melhor. Quantas vezes devo fazer? 70 vezes 7 vezes 700. Uma vez eu lembro de um teólogo cristão. Ele não era um teólogo, não. Ele era um sexólogo cristão, de Instagram, falando que tinha cuidado para não fazer muitas vezes, porque podia dar um problema, e a esposa achar que o marido é um tarado. Para com isso, cara. Estou de férias com a minha esposa, 3 vezes ao dia, 4, 5. Faz maratona de Netflix, não vai fazer maratona do casal? A Bíblia não impede, pelo contrário, a Bíblia estimula. A Bíblia diz: descubram, alegrem-se, refestelem-se no parquinho de Deus. E você acha que eu estou brincando e mentindo? Olha o versículo 5. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. De novo, para que Satanás não vos tente. Por causa do quê? Da incontinência. Está escrito. Maridos, se você não está dando para a sua esposa o que é de direito dela, você não está fazendo nenhum favor, é mais do que a sua obrigação, dá para ela o que lhe é devido. Se você não está fazendo isso, você está gratuitamente expondo ela à vulnerabilidade da tentação de Satanás, é o que está escrito. Esposa, se você não der ao seu marido o que é devido, você não está fazendo nenhum favor, não faça joguinhos. Homens, não façam joguinhos, para com isso, para com a barganha. Eu te dou isso se você fizer aquilo, para com isso.
Dê a ele o que lhe é devido, porque mulheres, se você não der ao seu marido o que é devido a ele, ele vai ficar exposto à vulnerabilidade da tentação de Satanás, para que não vos tente por causa da incontinência. Está escrito na Bíblia. Nós tivemos o nosso retiro de casais no final do ano passado, e foi uma bênção tão grande as palavras do pastor Roster. E num dos dias na mesa, eu sentei ali com uma família, conversando com o pastor, ele trazendo algumas ideias interessantes. E ele falou com o casal uma coisa que eu gosto de falar também. Ele virou e falou assim: meus irmãos, era um casal recém-casado, ainda não tinha feito a viagem de lua de mel. Eles já eram casados, já tinham vida ativa, mas ainda não tinham feito a viagem de lua de mel. Aí o pastor Roster falou assim: quando vocês forem para a lua de mel, leiam o melhor livro erótico de todos os tempos. Eu ouvi que foi. Abre o livro de Cantares e faz devocional nele todos os dias. O amor eros do livro de Cantares não é um amor depravado, é um amor romântico, cheio de poesia, cheio de beleza, em que o marido para, como se fosse pintar um quadro, e ele contempla o corpo da esposa, e ele se deleita. E aqui a palavra, quando a gente fala pornográfico, porneia, não mais nesse sentido de devassidão, nesse sentido imoral, nesse sentido de mentes contaminadas, mas ele se alegra com o que Deus deu a ele, e ele vê que o que Deus deu a ele é muito mais do que ele merece, e que ela não precisa ser ninguém a não ser ela mesma, como imagem e semelhança de Deus, como irmã em Cristo e como esposa dele até o dia que Jesus voltar. E então o livro de Cantares fala que esse homem elogia a sua esposa. E o livro de Cantares é tão legal que ele fala dos lábios, ele fala do alinhamento dos dentes dela, da cor dos cabelos, como cai, ele mexe nos cabelos dela e faz carinho na nuca e passa assim, dá um arrepio nela. Está lá em Cantares. Eu não posso me empolgar muito aqui, não. Eu deixo para você ler Cantares com a sua esposa em casa. Capítulo 2, leia. Meus irmãos, o livro de Cantares chega ao ponto de descrever a culminação orgásmica do sexo. E ele faz sem pedir desculpa para você e para mim. Ele diz: Deus tem algo para você na sua vida com a sua esposa. Vai lá descobrir. Vai lá em amor, vai lá em alegria, vai lá em sensibilidade. Larga a porcaria do celular para lá. Tem horas, meus irmãos, deixa eu dar uma dica para vocês, dica de pastor, mas dica de amigo, tá? Tem horas que você chega em casa, faz assim, ó, pega o celular e põe ele num canto onde você nem sabe onde ele está. Para o celular não impedir você de fazer o que você deveria fazer com a sua esposa naquela noite, porque você ficou lá no Instagram. Larga ele. Amanhã você procura. Amanhã você vai para o trabalho sem ele. Antigamente as pessoas viviam sem celular, você lembra dessa época? Né? Você vai para o trabalho sem ele. Deixa ele lá, porque se o seu celular está impedindo você de ter o que você precisa ter com a sua esposa, é melhor você arrancar um celular e entrar no céu sem celular, do que você ir para o inferno com iPhone, com Samsung, com tudo. Larga ele para lá. Se a sua mão te faz pecar, arranca ela fora. Não precisa dessa mão. Se o seu olho te faz... Se você fez uma aliança com um olho, mas seu olho não presta, arranca ele fora. Seja radical, meus irmãos, e experimente os benefícios maravilhosos que Deus tem reservado para aqueles que optam por ter casamentos monogâmicos, heterossexuais e cheios de alegria. Experimente isso, experimente isso. Eu termino dizendo, meus irmãos, que falei já demais hoje à noite. Eu termino dizendo que eu estou casado há 16 anos. Se eu juntar o tempo de namoro com a Débora, dá 21 anos. E ano que vem eu completo 40. Sim, eu sou bem novinho. 16 anos é um chãozinho. Deus tem abençoado o nosso casamento, mas tem momentos que a gente tem que conversar, acertar os ponteiros. Uma das maiores alegrias do meu casamento nos últimos anos, principalmente desde 2013 para cá, tem sido aprender essas verdades e descobrir que eu não preciso procurar em nenhum lugar, senão na minha esposa, a alegria que eu preciso. Eu posso afirmar perante os irmãos sem medo, que essa redescoberta bíblica do lugar do sexo, da alegria do sexo na vida do meu casamento, mudou o meu casamento, mudou o meu coração e mudou o dela também. Um morto falando para mortos, um ressurreto falando para ressurretos. Eu espero que hoje à noite, ao sair daqui,
você saia com os olhos bem abertos sobre a realidade da tentação. É uma água ao nosso redor e a gente tem que conversar sobre ela. É um campo minado e você não pode chamar de campo de flores. A última coisa para mim e para você é a gente não ter medo de conversar isso entre a gente na igreja. Não tenha medo. Pega um grupo de homens, senta com eles, não precisa ser no Starbucks não, pode ser um lugar mais privativo. Deixa um pouco das coisas que estão dentro do coração de vocês fluírem um pouquinho. Grupo de mulheres, sentem entre vocês. Não precisa dar detalhes da vida de vocês com o marido de vocês, não precisa não. Mas abram as lutas interiores. Confessem vossas faltas uns aos outros para serem curados. Se você não tem coragem de fazer isso com muita gente, não precisa não. Pega um amigo, um amigo. Você mulher, pega uma amiga. Pode ser uma pessoa mais velha, mais experiente, um mentor espiritual. Pratica Tito capítulo 2, um homem que você fala assim, cara, eu vou conversar com esse cara, eu vejo o casamento dele, eu vejo a vida dele, eu vejo o exemplo dele, eu tenho certeza que ele tem algo para contribuir para mim. Nem precisa ser seu melhor amigo. Por incrível que pareça, nem precisa ser pastor. Pode apenas ser um homem crente, cheio do Espírito Santo. Vá atrás dele. Mulheres, façam a mesma coisa. Se eles não vierem até você, ou vocês mais velhos, que caminham há mais tempo com Jesus, façam isso pelos mais novos. Você podia sair daqui hoje à noite com uma meta de tentar, talvez, adotar um casalzinho de namorado da igreja, que você sempre vê, já trocou uma ideia de leve com eles, convida eles para um dia para ir na sua casa. Você não precisa ficar botando eles contra a parede, conta um pouco de você, abre seu coração, ensina para eles que existem outros pecadores no mundo que carecem da graça de Jesus. Muitos casais de namorados se beneficiariam tremendamente com conversas com casais mais velhos, eles contando o que eles já passaram e como eles venceram. Faça isso, você vai ver o Espírito Santo de Deus agindo na sua vida, e nós como igreja vamos lutar melhor contra a realidade da tentação e contra a pornografia. Amém, meus irmãos? Vamos abaixar nossas cabeças e vamos orar. Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo afirmou categoricamente que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Aleluia, Senhor. Se por um lado a lei nos condena quando nós olhamos para o outro com intenção lasciva, e o próprio Senhor Jesus Cristo disse isso, e nós sabemos que a pornografia, ela atrai as afeições e desejos de nós para longe do nosso casamento e para longe da nossa esposa. Senhor, por outro lado, o Senhor Jesus Cristo cura leprosos. E o Espírito Santo de Deus, Ele nos toca hoje à noite pela palavra, para que nós tenhamos esperança, para que aonde existe hoje impureza moral, aonde existem memórias duradouras, prejudiciais, aonde existem consequências destrutivas, para que o Senhor nos restaure completamente, Senhor, que o Senhor refaça as nossas vidas, que o Senhor nos ajude a confessarmos os nossos pecados, porque o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Senhor, nós não queremos ser prostitutos, nós queremos ser santos, nós não queremos ser abusadores, nós queremos ser promotores da saúde espiritual, nós não queremos ser violentos, Senhor, não queremos desumanizar, queremos promover a Tua vida. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a olhar uns aos outros como imagem e semelhança de Deus e valiosos aos Seus olhos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar